Fala galera, tudo bem com vocês? Marcos aqui e a gente veio dar continuidade ao projeto Salvário Medicina Veterinária com mais um vídeo informativo aí pra vocês. Perdoem a minha cara de cansado, eu tô gravando esse vídeo à noite. Às vezes no silêncio da noite. Depois de um dia intenso de trabalho, foram 3 cirurgias hoje, mas o mais importante é que a gente tá dando continuidade aí, tá mantendo os conteúdos de uma forma atualizada, de uma forma legal. Eu protesto! E a gente espera e aguarda sugestões de vocês para estar sempre melhorando. Essa semana, para quem me acompanha no Instagram, viu que eu abri uma caixinha de respostas sobre algumas curiosidades que as pessoas tinham em relação à espécie felina. Da galera que participou lá, eu pude ver que as dúvidas mais frequentes eram em relação a banhos em felinos, era em relação à castração pós-parto, quanto tempo depois eu poderia castrar a minha fêmea depois dela ter parido, e também algumas dúvidas legais, algumas curiosidades sobre, por exemplo, o bigode dos gatos. Muito cheio, né? Vamos lá. Topo, por que não? Vamos cair pra dentro. Vamos lá, vamos falar sobre cada uma dessas coisas. Vai vir mais coisa na sequência. Outros vídeos aí pra gente poder ir respondendo o que ficou pra trás. Vamos falar então um pouquinho sobre a questão da castração pós-parto, né? Então vamos lá, vamos pensar a castração que dura aí em média 60 dias, né? De 57 a 63 dias mais ou menos. Mais ou menos. E logo após o parto, é um período muito crítico, né? Principalmente para os filhotes, mas também para a fêmea. Então, os filhotes precisam ali mamar o colostro, que é o que a gente chama de imunidade passiva, para garantir a imunidade por alguns dias de vida, até poderem ser vacinados na época certa. A fêmea precisa se recuperar de todo o gasto energético que ela teve ali durante o processo de gestação. Então, é um processo de recuperação da fêmea e um processo bastante importante relacionado à nutrição e ao aspecto imunológico nos filhotes. Então, por esse motivo, eu indico que a castração seja feita mais ou menos 60 dias pós-parto, que é um período onde a fêmea já está bem recuperada de tudo que ela passou no período anterior, e os filhotes também já estão independentes, já estão conseguindo tocar a vida sozinhos, se alimentando sozinhos já, às vezes já está comendo ração, já saiu até do leite, já é o período de desmame deles, né? Então, é tranquilo para a fêmea, é tranquilo para os filhotes, e aí fica mais tranquilo para todo mundo. Não, tranquila. Sobre a segunda dúvida, então, vamos falar um pouquinho sobre banho em felinos. É importante a gente lembrar que a espécie felina, ela tem uma língua com alguns espículos, né, alguns espinhos propriamente dito, e essa língua favorece ali a higienização diária desses felinos, né, então acaba removendo ali pelos e tal, fazendo um processo de escovação. Então felinos saudáveis, felinos que estão bem, eles costumam se limpar diariamente. Então até uma forma da gente avaliar, por exemplo, se o seu felino, se o seu gatinho está bem. Felinos que deixam de se limpar podem estar com algum probleminha, pode ser um indício de algum problema um pouco mais sério. A gente costuma dizer que felinos não têm necessidade de tomar banho, tá? Acontece que felinos se estressam muito no processo de banho, tá? Isso não quer dizer, por exemplo, que eles não gostem de água. É totalmente diferente. O que eu quero dizer é que o processo do banho, que inclui ensaboar, que inclui secar, que inclui passar ali o perfume, né, para aqueles que podem. Que eu sou rica! Que inclui toda essa movimentação, né, essa manipulação, é um período muito estressante para os felinos. Para vocês terem ideia, já tem alguns trabalhos sendo conduzidos em relação a isso, onde eles acabaram mensurando a glicemia sérica desses animais logo após os banhos. E alguns animais tinham que a glicemia dobrava durante esse processo. Então, um processo bastante estressante. Para complementar, então, para a gente finalizar, banho para felino é um negócio que teoricamente não é necessário, né? É uma espécie super limpa que se limpa sozinho, tem o hábito ali de se lamber, isso provoca até uma escovação nos pelos. Como eu disse, isso não quer dizer que eles não gostem de água. Eles adoram a água, mas desde que por conta própria, do jeito deles. O estressante e o complicado é a questão da manipulação, né? De secar, do secador, enfim, da escovação durante o processo inteiro do banho, que leva a um pico de estresse bastante grande. Padre nuestro que estás no cielo. Então, para a terceira dúvida e última dúvida desse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o bigode. Eu gosto assim, muito cheio, né? O bigodinho dos gatos. O termo científico, né? O termo Eu gosto assim. O
termo científico, né, o termo... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mipa, ju. O termo científico, o nome que é dado a esse bigode é vibriça, tá? E a vibriça, ela serve como um importante... E a vibriça, ela vai ter um importante papel na espécie felina e vai servir como um radar. Então ela pode ser associada a uma antena, associada a um sensor, por exemplo, né, para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Ela que vai permitir, por exemplo, que o gato consiga se localizar no ambiente, né, se situar e entender o que está acontecendo ali, e também facilita, por exemplo, a detecção de objetos em ambientes mais escuros, em ambientes com pouca luminosidade. Uma outra dúvida bastante frequente em relação às vibriças é se elas podem ser cortadas, e a resposta é... não. De maneira nenhuma. O que acontece é o seguinte, eles perdem a noção de equilíbrio, uma noção de espaço. Então é comum, por exemplo, um gato com a vibriça cortada tentar saltar e cair, porque ele perde a noção do espaço, da distância entre o chão e aonde ele está. Questões relacionadas a desequilíbrios também podem acontecer. A vibriça, ela tem a ponta dela como um ponto bastante sensível. Acontece que, por exemplo, a gente costuma ver alguns gatos que costumam tirar o grãozinho da ração de dentro do pote e comer no chão. Isso provavelmente acontece porque a ponta da vibriça está sendo tocada na ponta do pote, na ponta do comedouro. Então, nesses casos, é sempre interessante vocês pensarem em comprar comedouros, né, potinhos de ração maiores para os seus gatinhos. Outro ponto bastante importante para a gente pensar é que felinos, eles preferem beber água da torneira ou água de fonte, né, a água corrente. Isso também pode ser pelo fato de que para beber água parada, eles precisam tocar a vibriça na água ou até mesmo na ponta do potinho. Então, na maioria das vezes, o fato de preferir beber a água corrente da torneira ou de uma fonte está associado também ao fato de preferir não tocar a vibriça nem na água e nem num pote ali de água. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse informativo. Hoje foi um vídeo mais sobre curiosidade. Nós estamos disponíveis para vocês, para qualquer dúvida, para qualquer coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.